Olá, estamos juntos para darmos continuidade ao nosso curso sobre as parábolas de Jesus aqui no Cantinho do Obreiro. Sou o pastor Valdeci e nós estamos na 31ª aula, a parábola do filho pródigo. E essa aula, ela teve que ser dividida em 3 partes, porque ela tem um conteúdo muito maravilhoso, é um conteúdo que nós temos que explorar bastante. Então, hoje nós estamos na 3ª e última aula. E o texto está em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, certo? Você que não acompanhou, você que não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe sempre o seu joinha na lição, isso nos incentiva. E você também toque no sininho para você ser avisado quando as aulas forem postadas. As demais aulas estão todas no canal, você pode assistir da forma como você quiser, parábola por parábola. E nós estamos dando continuidade ao curso, né? E hoje, quero também lembrar, eu não tinha mais lembrado, nós estamos compondo um livro com todas as parábolas. E ao final, você também vai ter direito a esse livro contendo todas as parábolas, né? Um e-book que vai ser disponibilizado a todos aqueles que estiverem inscritos no canal. Faz questão de que você tenha acesso a esse conteúdo, ok? Então, nós começamos, vamos dar início, né? A primeira aula nós estivemos dando uma explicação resumida sobre o registro dessas parábolas. Essa parábola, ela, como falamos, se encontra apenas no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Falamos o que é pródigo, né? A palavra do original, que transmite o sentido de extravagância, né? Desbanjador, uma pessoa que gosta de gastar, né? Que é desse jeito, é bem fanfarrão. Depois nós falamos, explicamos mais ou menos o contexto da parábola. E o contexto da parábola está sempre com os publicanos, com os pecadores e os religiosos, né? Então Jesus está sempre envolvido aí em meio a esses 3 grupos, né? Multidões o seguiam quando ele estava pregando, quando ele estava evangelizando, ministrando a palavra do reino, né? Então, entramos numa parte mais detalhada da parábola, onde nós estivemos falando sobre as perspectivas desse texto. E aí chegamos na 2ª aula, onde fomos avaliar, e avaliamos as atitudes do filho mais novo, né? Versículo a versículo, fomos ver atitudes que ele teve, que foram atitudes inconsequentes, aquilo que levou ele para a ruína, né? E nós vimos até o ponto dele chegar a cair em si e saber que tinha que voltar para casa, né? Aquilo mexeu com ele por dentro, tinha que voltar para casa, tinha que voltar para a casa do pai. A casa do pai era bem melhor para ele. Ali os trabalhadores do seu pai eram bem tratados, não é melhor do que a forma como ele estava sendo tratado no local onde ele estava. E ali houve uma transformação do filho pródigo. Nós falamos todo esse texto, você pode ver na aula 2. Até que nós chegamos aqui a vermos acerca do filho mais velho, que é isso que nós vamos ver hoje, para encerrarmos essas 3 aulas, essa 3ª parte, tá? Lembrando ainda que no Evangelho de Lucas, o próprio Jesus, ele declara: o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele filho que tinha sido perdido, ele é salvo, né? E na 3ª parte, nós vamos ver aqui um texto em Lucas capítulo 15, do versículo 25 a 28, que diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, né? Procurou conversar com ele. E a gente vai ver aí desse versículo, do versículo 25 ao 28, que nós
vamos estar conhecendo outro filho, o filho mais velho. Esse era o filho primogênito. Ele nunca tinha se afastado do pai, mas também percebemos que ele nunca esteve próximo do pai. Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do seu pai. Se o filho mais novo, ele se perdeu saindo de casa, o filho mais velho se perdeu dentro de casa. Que coisa, né, querido? Que coisa. Eu já conheci casos de amigos, pastores, que os filhos se perderam dentro de casa, né? Não é difícil a gente ver esse tipo de problema no nosso dia a dia. Então, que coisa, uma coisa terrível, né? Aquele rapaz estava perdido dentro de casa. E mais uma vez o pai é quem sai de casa para ir ao encontro do filho. Dessa vez ele foi encontrar o filho mais velho. Nas palavras do filho mais velho, nós vemos que ele encarava o relacionamento com o pai muito na base da recompensa. Era isso que ele queria. Ele queria sempre uma recompensa. Versículo 19 ao 30 ele vai dizer assim: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ele não diz vindo, porém, o meu irmão, ele diz: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Esse rapaz, ele tinha direito, para vocês terem uma ideia, como primogênito, ele tinha direito a 2/3 de toda a herança do pai dele. Mas ele estava se preocupando no momento com um novilho que o pai tinha preparado para dar para o filho que voltou. Ele era filho, mas ele se enxergava como se fosse um empregado. No original, diz algo como: estive trabalhando como escravo para ti. Olha como era a visão dele. Ele também tentava se auto-justificar. Ele dizia: nunca desobedeci tuas ordens. Ele não entendia que de um filho se espera mais do que simples obediência. Ele não havia entendido que diante de um pai tão amoroso, de um pai tão bondoso, nada do que ele tinha feito poderia impressionar. Ele só estava preocupado com as posses do pai, né? Que consequentemente eram dele, eram suas, né? A maior parte era dele. E, na verdade, o outro já tinha perdido tudo agora era dele. Ele não amava o pai, ele apenas queria a fortuna do pai. Ele não se preocupou com a dor do pai quando o seu irmão caçula foi embora. Ele não se preocupou, né? Como filho mais velho, ele poderia ter tomado a atitude de buscar, de ir atrás do irmão. Esse filho, ele estava preocupado somente com a herança. Perceba que ele diz: esse teu filho, ao invés de dizer esse meu irmão. Ele era um estranho dentro de casa, esse rapaz. Do versículo 31 ao 32, nós vamos ver o texto onde diz que: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu tens sempre estado comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A resposta do pai nesses 2 versículos, ela traz assim um contraste muito grande com a forma como o filho pensava. O pai se dirige a ele dizendo: meu filho. No original grego, a expressão utilizada aqui é algo como meu menino. É uma coisa carinhosa. O pai se dirige a ele como meu menino. Ou seja, transmitindo um sentido bem amoroso, bem afetuoso. O pai também usa a expressão
esse seu irmão, ou seja, o pai o coloca como membro da família, além de demonstrar que havia considerado como justo o filho mais novo. E que lições, queridos, nós podemos tirar para as nossas vidas? A parábola, em todo o capítulo 15, ela aponta para o amor de Deus, para o amor de Deus pelo pecador, de uma forma maravilhosa. O amor de Deus é algo que nós não podemos medir, que não podemos dimensionar, é algo que grandioso demais. Existe uma grande alegria do pastor que encontra a ovelha perdida. Essa é a primeira lição. Está lá em Lucas 15, 6 e 7. Eu estou falando do contexto do capítulo 15. Existe um grande contentamento daquela mulher que encontra a dracma perdida. Da mesma forma, o pai, nessa parábola que nós acabamos de ver, ele se alegra com o retorno do filho que estava perdido. De uma forma muito clara, nós podemos perceber com intensidade na narrativa de Jesus todas essas questões, aquilo que estava perdido, e ele está sempre comparando aquilo que estava perdido com o pecador. A ovelha perdida, o pecador, o dracma perdido, o pecador, o filho perdido que se foi, o pecador. A parábola, ela nos ensina que o pai, ele busca, ele traz de volta, e ele se alegra na conversão do pecador através do agir do Espírito Santo. Diante disso, é impossível nós não perguntarmos: quem somos nós? Quão perdidos nós já fomos, nós estivemos? Ou então, nós estamos? Será que nós merecíamos esse cuidado tão pessoal, tão particular de Deus para com cada um de nós? Tudo que podemos dizer é que Ele nos ama. Ele faz uma festa por nossa causa. Mas entenda que isso não é sobre nós, é inteiramente sobre Ele. Nunca poderíamos ir para a casa do Pai sem um caminho que nos levasse até Ele, até lá. E sabe quem é o caminho? Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo, ele nos convida a refletir sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Aqui nós temos uma grande lição. Diante dos perdidos, nós podemos assumir algumas atitudes diferentes. Nós podemos odiá-los. Nós podemos tratá-los com indiferença. Nós podemos recebê-los quando eles vierem até nós. Ou nós podemos ter uma atitude e ir até eles, como fez o Pai. Como seguidores de Cristo, como cidadãos do reino de Deus, qual tem sido as nossas atitudes? Qual tem sido a sua atitude? Nós estamos mais parecidos com Jesus ou mais parecidos com os fariseus e os doutores da lei, aqueles religiosos? Temos que refletir. A terceira lição nos leva a uma reflexão com relação ao relacionamento com o Pai. Como estamos nos comportando com relação ao nosso relacionamento com o Pai, com Deus? Quem somos? Será que somos o filho mais novo ou nós somos como o filho mais velho? O filho mais novo apenas queria sua parte na herança, e a maneira que ele achou para conseguir isso foi sendo ruim, foi se afastando, foi indo embora. Já o filho mais velho também só estava interessado na herança, e a forma com que ele achou para consegui-la foi sendo bom, obediente, ficando em casa. Você percebe que ambos eram ruins? Você entende isso? Ambos eram ruins. A ruína do filho mais novo foi a precipitação, a inconsequência, a insensibilidade, a desobediência do pai. Já a ruína do filho mais velho foi seu comprometimento, sua obediência, seu bom serviço e sua sensibilidade superficial. O
O filho mais novo se afastou do pai por ser muito mal, enquanto o filho mais velho se afastou do pai por ser muito bom, mas focado somente na herança. Seu coração estava somente nos bens do pai. Temos que ter cuidado com isso, queridos. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso coração? Quarta lição, nos remete a uma grande alegria, essa parábola. É impossível nós não falarmos sobre o que ocorre com os dois filhos. A parábola ela termina com o filho mais novo dentro de casa, participando da festa que o pai havia promovido. Por outro lado, a parábola também termina sem mostrar o filho mais velho retornando à casa do pai, para se alegrar com seu irmão que havia voltado. Olha o contraste aí. Enquanto um chega e participa da festa, o outro que já está em casa e não volta, não participa daquela festa. Não temos, queridos, nenhuma autorização para irmos além do que esse texto diz. O texto ele fala isso. Especificamente na parábola do filho pródigo, nós não sabemos o que ocorre com o filho mais velho, porém sabemos que esse filho ele era uma figura dos escribas e dos fariseus, que era para quem Jesus estava contando aquela parábola, né? Eles estavam ali no meio também dos pecadores, né? Dos escribas, aliás, dos publicanos, os mesmos que acabaram crucificando Jesus. Como o filho mais velho, esses religiosos, eles tentavam se auto-justificar. Eles se achavam bons demais, tão bons a ponto de praticamente entenderem que alguém como eles nunca poderia ser privado do paraíso. E hoje, querido, muitas pessoas se comportam como o filho mais velho. Elas não faltam aos cultos, são obedientes, oram, jejuam, fazem tudo que podem. Porém, nada é verdadeiro, tudo é por interesse. Essas pessoas acham que suas boas obras serão capazes de salvá-las. Essas pessoas cantam hinos, usam a Bíblia, dizem ser um dos nossos e até chamam o nosso Deus de Pai. Mas elas são estranhas dentro de casa. Haverá um dia em que fatalmente ouvirão: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Os filhos mais velhos não entendem nada sobre a graça de Deus. Eles não compreendem que tudo é pelo mérito da morte de Cristo Jesus e que não há nada em nós mesmos que possamos nos credenciar a salvação. Se Deus se alegra na presença de seus anjos por um pecador arrependido, se hoje temos morada na casa do Pai, e se não estamos mais mortos e perdidos em nossos pecados e delitos, isso tudo é obra redentora de Cristo na cruz. Querido, que você reflita sobre essa parábola. Reveja as 3 partes. Estude. Cresça no conhecimento. E eu quero abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E quero dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Curta, deixe o seu joinha, comente a aula, tá ok? Aperte no sininho para receber o aviso das próximas aulas. E nós continuaremos amanhã com outra parábola, tá ok? Deus abençoe a sua vida.